Era uma manhã ensolarada de domingo quando Fausto Silva decidiu sair mais cedo de casa, para tomar um café, antes de ir aos estúdios da televisão. Aos 74 anos, o apresentador que marcou gerações, com seu jeito único, e seu famoso bordão ainda mantinha seus hábitos simples, mesmo depois de décadas no mundo da fama. Naquela manhã especial, ele havia acordado com uma sensação diferente, como se algo importante fosse acontecer em sua vida. Vestindo uma camisa simples e um boné para não chamar muito a atenção, Faustão saiu de casa com aquela energia característica que sempre o acompanhou. Mesmo sendo uma das personalidades mais reconhecidas do país, ele sempre gostou de caminhar pelas ruas, observar as pessoas e sentir o pulsar da vida real, longe dos holofotes e das câmeras. Caminhando pela rua, em um bairro tranquilo de São Paulo, próximo à região onde cresceu, Faustão avistou uma cena que tocou profundamente seu coração. Uma senhora de cabelos brancos, aparentando ter mais de 80 anos, estava curvada sobre uma lixeira, procurando cuidadosamente entre os restos, separando latinhas e garrafas plásticas. Suas mãos trêmulas seguravam um saco de pano rasgado, e suas roupas simples, limpas, mostravam os sinais do tempo e da necessidade. O que mais chamou a atenção do apresentador foi a dignidade com que ela realizava aquela tarefa. Sem pressa, com cuidado, como se fosse o trabalho mais importante do mundo. O apresentador parou imediatamente, sentindo um aperto no peito, conhecendo a realidade do país e sempre sensível às dificuldades do povo brasileiro. Fausto não conseguiu simplesmente passar direto. Durante alguns minutos, ficou observando de longe, vendo como aquela mulher trabalhava com tanta dedicação e respeito. Mesmo naquela situação difícil, lembrou-se de sua própria mãe, das dificuldades que enfrentaram quando ele era jovem, antes da fama chegar. Respirando fundo e sentindo que aquele encontro não era uma coincidência, aproximou-se da senhora com delicadeza e perguntou seu nome. Dona Maria Conceição, como se apresentou com um sorriso tímido, mas acolhedor. Explicou com voz suave que precisava coletar os materiais recicláveis para complementar sua aposentadoria, que mal cobria os remédios de pressão e diabetes de que precisava. Contou que acordava todos os dias às 5 da manhã para percorrer o bairro antes que outros catadores chegassem, sempre respeitando os horários e nunca mexendo em lixeiras residenciais sem permissão. Enquanto conversavam, Faustão descobriu que Dona Maria morava em um pequeno cômodo nos fundos de uma casa, que pagava R$ 400 de aluguel, mais da metade de sua aposentadoria. Ela explicou que não pedia esmola porque tinha orgulho. Preferia trabalhar, mesmo naquela idade. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma sabedoria e dignidade que emocionaram profundamente o apresentador. Sem pensar duas vezes, Faustão tirou a carteira do bolso, mas não se limitou apenas a oferecer algumas notas. Com aquele coração generoso que sempre o caracterizou, ele fez algo que ninguém esperava. Pegou o telefone celular e ligou para sua produção, pedindo para cancelarem todos os compromissos da manhã. Explicou para sua equipe que havia encontrado algo mais importante que qualquer gravação ou reunião. Em seguida, convidou Dona Maria Conceição para tomar um café com ele. A princípio, ela hesitou, dizendo que não queria incomodar uma pessoa importante como ele, pois havia reconhecido o apresentador apesar do boné. Mas Faustão insistiu com aquela simpatia natural que conquistava qualquer pessoa, explicando que seria uma honra ter a companhia dela. Os dois se dirigiram para uma padaria próxima, um estabelecimento simples e acolhedor que servia ao bairro há mais de 30 anos. Quando entraram, alguns clientes reconheceram o apresentador, mas ele pediu discretamente para que respeitassem aquele momento especial. O dono da padaria, seu Joaquim, ficou surpreso, mas honrado em receber aquela visita inesperada. Faustão pediu um café completo para Dona Maria, com pão na chapa, queijo, presunto e frutas. Ele próprio tomou apenas um café simples, como sempre fazia, sentado à mesa, sem qualquer cerimônia ou preocupação com possíveis fotos ou comentários. O apresentador criou um ambiente de intimidade e respeito. Durante mais de 2 horas, eles conversaram sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre sonhos que ela ainda guardava no coração
e sobre a família que havia criado com tanto amor. Faustão descobriu que Dona Maria havia criado 6 filhos sozinha, trabalhando como doméstica durante 40 anos na mesma família. Contou que era viúva há 15 anos, que seu marido havia sido operário em uma fábrica e morreu de um infarto no trabalho. Seus filhos, todos adultos agora, viviam em outras cidades, procurando melhores oportunidades, e ela não queria ser um peso para ninguém, mesmo com todas as dificuldades. Nunca havia perdido a fé em Deus e na bondade das pessoas. História mais tocante veio quando Dona Maria revelou que seu sonho era visitar o túmulo do marido em Minas Gerais, na cidade onde nasceram, mas não tinha condições financeiras para a viagem. Disse que conversava com ele todas as noites antes de dormir, contando sobre seu dia e pedindo força para continuar. Suas palavras simples carregavam tanto amor e saudade que Faustão precisou se conter para não chorar ali mesmo, emocionado com a história daquela mulher batalhadora, que irradiava a luz. Mesmo em meio às dificuldades, Fausto tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida de Dona Maria. Ligou para seu contador e, ali mesmo, na frente de todos os fregueses da padaria que observavam a cena com curiosidade e respeito, organizou para que a senhora recebesse uma ajuda mensal que garantiria sua dignidade pelo resto da vida. O valor seria suficiente para cobrir moradia, alimentação, remédios e ainda permitir alguns pequenos prazeres que toda pessoa merece ter. Mas não parou por aí. Usando sua influência e seus contatos, Faustão também providenciou um pequeno apartamento para Dona Maria e um conjunto habitacional para idosos, onde ela poderia viver com segurança e conforto. O apartamento tinha uma sala, um quarto, banheiro e uma pequena cozinha, além de uma área de convivência onde ela poderia fazer novos amigos da mesma idade. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro, e logo uma pequena multidão se formou na padaria, todos querendo testemunhar aquele momento de pura generosidade. Vizinhos, comerciantes e transeuntes se aproximaram respeitosamente, muitos com lágrimas nos olhos ao presenciar aquela demonstração de humanidade. Alguns começaram a contar suas próprias histórias de dificuldades, criando um ambiente de solidariedade e esperança que tomou conta de toda a padaria. Seu Joaquim, o dono da padaria, emocionado com a cena, decidiu que a partir daquele dia, ofereceria café da manhã gratuito para qualquer pessoa necessitada que aparecesse em seu estabelecimento. Outros comerciantes presentes também se comprometeram a ajudar pessoas carentes do bairro, inspirados pelo exemplo que acabavam de presenciar. Quando questionado pelos curiosos sobre o motivo de tamanha bondade, Faustão respondeu com sua simplicidade, característica que a vida só fazia sentido quando se podia fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ele disse que todos os anos de sucesso na televisão, todos os prêmios e reconhecimentos, não valiam nada se não pudesse usar sua posição para ajudar quem realmente precisava. Explicou que tinha aprendido desde pequeno, com seus pais, que a verdadeira riqueza estava na capacidade de dividir e cuidar do próximo. O apresentador também revelou que aquele não era um gesto isolado, mas parte de um projeto pessoal que mantinha há anos, ajudando discretamente dezenas de famílias. Disse que preferia fazer essas ações longe dos holofotes, mas que naquele dia sentiu que deveria tornar pública aquela história para inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Dona Maria Conceição, com lágrimas nos olhos e voz embargada pela emoção, não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Aquele homem, que ela só conhecia da televisão, havia mudado completamente sua realidade em questão de minutos. Ela segurou as mãos de Faustão e disse que a partir daquele dia, iria rezar todos os dias por ele e por sua família, pedindo a Deus para protegê-los sempre. O apresentador, por sua vez, disse que quem estava ganhando algo naquele dia era ele próprio, pois havia encontrado uma lição de vida e dignidade na força daquela senhora guerreira. A história de Faustão e Dona Maria se tornou um exemplo de como pequenos gestos podem transformar vidas inteiras. O apresentador, que sempre foi querido pelo público brasileiro, mostrou mais uma vez por que conquistou o coração de tantas gerações. Sua atitude naquele domingo ensolarado provou que a verdadeira grandeza não está na fama ou no dinheiro, mas na capacidade de enxergar o próximo e estender a mão quando é preciso.
Anos depois, Dona Maria ainda conta essa história, para quem quiser ouvir. Sempre lembrando que existe bondade no mundo, e que às vezes ela aparece quando menos esperamos. Na forma de um homem simples, que escolheu fazer a diferença na vida de uma estranha. Simplesmente porque era a coisa certa a fazer.